Paula. Bom, vamos começar. O que temos hoje? Paula Della Estela. Sei que ela tá entrando, Guia Sol. Oi, pessoal. Boa tarde. Hoje começando um pouco mais cedo a nossa live costumeira de quinta-feira. A doutora Paula aqui. Paula, peguei você aqui. Vamos lá. E Paula, peguei, mas não rolou. Vamos ver. Aê! Olá, Paula, tudo bem? Tudo, e você? Como vai, Tudo Valéria? ótimo, tudo muito Tudo? bem. Oi? Tudo bem? Tudo ótimo. Conexão tá boa, né? Tá, então, isso eu quero saber, porque eu tô no 4G aqui, aí nossa internet caiu. Ah, é? É, Mas mas tá ótimo. Tá tá, ótimo. né? Às vezes nesse horário até dá mais certo o 4G do que o Wi-Fi da gente. Engraçado, Isso, isso, né? isso. Paula, olha, é um prazer receber você aqui no Sechá. Hoje nós estamos nas nossas costumeiras lives de quinta-feira, uma hora mais cedo. Com a doutora Paula Dalla Estela, que é uma médica especializada no bem-estar, na promoção da saúde, que trabalha com medicina funcional. E também fez um grande mergulho na sinal. Opa, falhou, voltamos. Na cannabis medicinal, e nós hoje vamos fazer uma live com ela que ela vai tirar um monte de dúvidas. Aliás, não são dúvidas, são mitos, né, Paula, que as pessoas têm e que acabam se tornando meio que certas se tornando verdades e atrapalhando aí para que as pessoas procurem caminhos para se tratar melhor, né? Então, olha, agora a gente tem gente chegando, tem o João Roberto, Caboclo. Oi, pessoal. Tô feliz que vocês estão por aqui. Desculpa, eu tô no celular, então às vezes eu saio meio do. Você sabe que eu tenho um tripé agora, que Ah, facilita a minha vida. sensacional. Isso, Sensacional, resolve bem, né? O tripé é tudo ótimo. Você é também bom. faz pelo celular ou você consegue fazer pelo computador? É porque eu faço telemedicina, muitas vezes os pacientes às vezes usam celular e às vezes usam computador. E aí eu vi a necessidade de ter alguma coisa que ficasse parada, não tenha que ficar mexendo e dá uma sensação de você estar mesmo que eu vou usar o computador, a sensação de eu estar olhando toda hora para o paciente é melhor às vezes do que ficar trocando de tela. É mesmo. É verdade. É, Bom, Paula, vamos começar? Eu queria que você, primeiro, antes de a gente começar nossos mitos e verdades aí sobre a cannabis medicinal, eu queria que você contasse como é que você acabou entrando para a cannabis medicinal. Acho que essa é uma informação interessante para as pessoas. tá. Bom, primeiro agradecer o convite de estar aqui, né? Você sabe que para mim sempre um prazer, é o meu assunto preferido. Então a gente pode passar aí horas falando sobre isso. Eu comecei a perceber, né, os benefícios terapêuticos da cannabis medicinal através de um paciente neuro-oncológico, em que eu vi, na verdade, assim, dentro de casa, os benefícios terapêuticos no universo oncológico. Ele fazia uma quimioterapia bastante agressiva na época. Eu acabei assistindo um documentário, um pouquinho antes disso acontecer, da Universidade Complutense de Madrid, que falava dos benefícios terapêuticos no câncer, principalmente em tumores neuro-oncológicos, que são tumores cerebrais. E isso me deu um clique, né? Me chamou muita atenção. Na época, eu estava iniciando minha pós-graduação em neuro-oncologia, então eu estava dentro do Hospital Sírio-Libanês, estava nesse universo, né? E aí trouxe para eles essa novidade, né? Porque também para mim era uma novidade, como é que poderiam tumores neuro-oncológicos, gliomas, possuírem um sistema endocannabinoide e esse sistema está alterado. E é por isso que a cannabis em tumores, em diversos tipos de tumores, devido a essa alteração também, e possuir o sistema endocannabinoide dentro do tumor, né? Mesmo alterado, ele está lá, responde de uma forma antitumoral, né? Então aquilo me chamou muita atenção. Né, a gente começou a buscar o que existia no Brasil, na época não tinha nada, enfim, através de amigos dos Estados Unidos, foram buscar o remédio, e esse paciente acabou fazendo uso pela primeira vez de medicamentos à base de THC e CBD, e ele teve uma recuperação muito importante
durante a quimioterapia. Então, era um paciente, por exemplo, que tinha perdido 22 quilos e ele consegue recuperar 22 quilos, esses 22 quilos durante o tratamento quimioterápico, que não é uma situação comum de você observar, né? Fora o humor, em vários benefícios. Na verdade, quando um paciente de cannabis medicinal, né, no contexto oncológico, ele refere benefícios, porque acho que um dos mitos e verdades da gente conversar aqui é se funciona para todo mundo, né? Se ela é igual para todo mundo. Os pacientes que têm esse benefício, que apresentam esse benefício, eles relatam assim um aumento significativo na qualidade de vida. Então, não só a redução da náusea e dos vômitos, mas tem a questão do humor, tem a questão do sono, tem a questão da ansiedade, que o próprio tratamento, né, ela não tem como você não estar ansioso durante o tratamento oncológico, né? Assim, você quer saber se vai dar certo, você quer saber até que isso vai, né, até quando que é dia de estresse. A cannabis, ela modula muito bem esse estado de ansiedade, de estresse, de resposta, principalmente ao estresse, né? Que ela tem para mim, ela é uma das grandes ferramentas em relação ao estresse mesmo. Muito bacana. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem aqui. Bom, então vamos começar aqui com as nossas perguntas que nós separamos para vocês. Espero que interesse. Se vocês tiverem mais perguntas, pode mandar que a gente tenta encaixar. Vamos lá. Paula, os medicamentos de CBDs à venda no mercado são iguais. Isso, na verdade, é um mito. É uma frase que nós ouvimos muitas pessoas falarem. Todo medicamento de cannabis é igual. Eu posso escolher pelo preço, por que não? O que você acha disso? Não, infelizmente não é assim que funciona, né? Nós temos genéticas diferentes, portanto, plantas diferentes, e se são plantas diferentes, o medicamento não é igual, né? Eu gosto muito de citar um artigo, bom, a gente vai falar sobre isso talvez mais à frente, eu vou guardar então essa informação, mas vamos lá. A gente está mexendo, a gente está falando, né, de um medicamento fitoterápico, ou seja, derivado de uma planta, e que a gente sabe que essa planta tem diversas genéticas diferentes, né? Então, o potencial, na verdade, de diversidade de medicamentos à base de cannabis é muito grande, né? E a gente tem que entender também que não é só o remédio que influencia na resposta terapêutica. O nosso sistema endocannabinoide também é diferente, né? Um dos outros. Nós metabolizamos diferente os fitocannabinoides. Inclusive, através de polimorfismos, a gente pode ter um metabolismo mais lento ou mais acelerado do THC ou do CBD, né? E pode ter polimorfismos que nos deixam mais vulneráveis a certas doenças ou efeitos colaterais, por exemplo, devido aos canabinoides. Então, isso já é documentado. Então, não é tudo igual, não é pelo preço, na verdade, infelizmente, né? Seria maravilhoso se a gente pudesse escolher o mais barato e funcionasse, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Existem diferenças estruturais da planta e que não é só o CBD e o THC que importam, né? Eu vou falar do estudo que vou deixar mais à frente, mas eu vou falar agora. Tem um estudo que é maravilhoso, que foi feito em relação ao Covid, né? Que eles testaram, claro, foi um modelo em 3D, não foi em humanos, então eles pegaram tecido da boca, do pulmão, da cavidade nasal e do intestino. E fizeram em 3D uma amostra de tecido saudável e depois passando por diversas situações para simular como se fosse o Covid e o impacto que teria, então, o uso de 400 extratos diferentes foram utilizados nesse estudo. Eles queriam, claro, uma ação específica, que era a inibição da ECA, né, que é a enzima utilizada pelo vírus do Covid para entrar na nossa célula, né? Então, quem tem mais quem tem mais ECA tem mais suscetibilidade pela infecção viral. Uhum. E aí eles estavam testando compostos com THC e CBD na tentativa de reduzir a expressão dessa proteína, né? Dessa enzima. E aí, dos 400 óleos que foram testados, apenas 13 tiveram resultado positivo. E todos eles tinham combinações diferentes de CBD e THC. Então, a gente sabe que existe os terpenos também importam, né? Mas não é só o CBD e o THC.
Então, quando a gente tem um estudo como esse, que nos dá esse tipo de dado, de 400 extratos que foram testados e que só 13 funcionaram para essa finalidade, a gente sai agora daquela expectativa que basta ter CBD e THC para funcionar. Muito acontece com as crianças, por exemplo. Tem um estudo muito interessante de epilepsia refratária, que as crianças, elas vão de 5 miligramas quilograma peso, e algumas raras, mas que podem chegar até 50 quilogramas de peso. Então, mas você imagina, uma criança de 30 quilos, ela pode fazer desde 60 miligramas dia até 1.500 miligramas dia. É isso que eu quero dizer. Né? Que é uma diferença muito grande, inclusive o impacto do preço do medicamento, do preço do tratamento, etc. Então, no universo da cannabis medicinal, não é assim que funciona, na verdade, né? E existe ainda a tolerância do paciente de tempos em tempos, isso também pode acontecer, muito mais relacionado ao THC do que ao CBD, mas que de tempos em tempos talvez exista a troca, inclusive, do medicamento. Então, é um universo bem cheio de obstáculos, né? A gente não sabe como é que vai ser no início do tratamento. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que é uma criança e ela estava fazendo uso de um óleo muito concentrado e a gente trocou o óleo por motivos, né, financeiros, etc. Ela não estava conseguindo mais arcar com esse óleo e a gente trocou por um óleo mais barato, mas que era mais diluído e a gente estava com muito medo de como que ia ser isso, porque ela estava usando uma dose bastante alta para controlar diversos sintomas, mas principalmente a crise convulsiva. E a gente trocou o medicamento. Então, o concentrado, esse medicamento que tinha mais concentração de canabinoides, não estava sendo, não estava sendo efetivo completamente. E a gente trocou por um outro, e esse outro mais diluído está tendo uma resposta melhor do que o anterior. Então, é muito interessante, assim, eu acho que tem a história o metabolismo do paciente também conta muito, não só o extrato, mas como que o paciente metaboliza o THC e o CBD. Entendi. Vamos para a segunda questão. Segundo mito. Vamos lá. As reações ao tratamento de cannabis são as mesmas. Por que os tratamentos não agem da mesma forma em todas as pessoas? Eu acho que é isso que eu acabei de explicar, porque nós temos diferenças genéticas, né? As plantas não são as mesmas, então nós temos diferenças genéticas tanto na parte da cannabis, e nós somos diferentes geneticamente. E isso acontece, assim, muitas vezes, não só com a cannabis, com vários medicamentos, em que dá certo para um paciente e para outro não. Isso acontece muito na oncologia, né? A gente tem pacientes de idades semelhantes, com tumores semelhantes, e a quimioterapia é a mesma e a resposta não é a mesma para todo mundo. Então, vai ter paciente que vai... E aí, qual que é o caminho? Você tem que ir testando outros óleos, isso? Outros medicamentos? Na verdade, sim. Hoje, aqui no Brasil, nós temos uma capacidade bem reduzida, né, de diferentes composições, o que é ruim, porque a gente tem uma limitação grande em relação a esses testes, mas a ideia, sim, é você trocar o medicamento se ele não estiver funcionando. Quando o medicamento não... Até chegar um que até funciona. chegar ou não vai funcionar, não é para todo mundo, né? A gente tem que entender que às vezes não vai funcionar, né? E dependendo da condição clínica também que esse paciente está, pode ser que não funcione também. Então, né, dependendo de que caso, de que momento, né, de como está esse paciente, como está o metabolismo desse paciente, pode ser que também não funcione. Então, não é dá para todos, tipo aspirina, né? Ele não é uma pílula que dá para todo mundo, que pode ser usada para todo mundo. Não é, infelizmente não é. Claro que a grande maioria das pessoas, 90% das pessoas se beneficia do uso desses medicamentos, mas tem uma parcela que tem uma predisposição genética, por exemplo, para esquizofrenia, que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Tem uma parcela das pessoas que já teve um surto de psicose e talvez não seja elegível para isso. Tem pessoas que são vulneráveis a terem adição por drogas, então são pessoas que produzem menos dopamina, ou têm uma vulnerabilidade genética e comportamental para serem aditos a drogas. Então, esses pacientes também têm que ser manejados com bastante cuidados, né? Porque tem uma sensação boa do uso do medicamento. Não é como um outro medicamento que você toma, tem gosto ruim e dá aquela dorzinha de barriga. Não, você toma um medicamento base de cannabis e ele tem um efeito colateral positivo, né? Então,
os pacientes acabam gostando de usar o medicamento. Então, tem considerações especiais que devem ser feitas nesse universo, né? Como efeitos colaterais, né? Então, funciona para todo mundo, é igual para todo mundo, não. Tem pessoas que têm efeitos colaterais, como diarreia, hipotensão, taquicardia. Adolescentes, por exemplo, em abuso do THC podem fazer uma síndrome amotivacional. Então, assim, tem que ter um cuidado, obviamente, ela é segura, ela tem um perfil seguro, mas existem situações em que a gente tem que avaliar cada caso a caso. E, quer dizer, todas as situações a gente tem que avaliar caso a caso. Mas tem situações que são mais preocupantes, digamos assim. E que a gente também sabe que a resposta não vai ser semelhante à dos outros pacientes. E que é uma síndrome Motivacional? Quando os pacientes eles usam muito THC e eles ficam eles perdem a vontade, a motivação de estudar, de ter relação social, de interagir, fazer qualquer coisa. Então, são aqueles adolescentes que fazem abuso crônico do THC e passam o dia na frente da TV, jogando videogame ou comendo, enfim, pouco ativos, né? Entendi. E aí a gente chama isso de uma síndrome motivacional, que é bem ruim nessa faixa etária, inclusive. Parece meio uma depressão, é isso? Como se fosse uma depressão, exatamente. Porque o excesso do THC, né, ele pode fazer exatamente isso. Ele deixa você relaxadona, sem vontade de fazer as coisas. Enfim, isso acontece com o THC. Chama-se síndrome motivacional. Muito legal. Interessante, né? Muito. Eu não sabia, para mim é super novidade. Não sei para os outros, mas para mim. Mas é mais relacionado no uso dos adolescentes. E eu acho que tem a ver também com aquele estereótipo que as pessoas, quando elas pensam no maconheiro, elas pensam também né, daquela pessoa que não quer fazer nada, que tá sempre no sofá com o controle remoto na mão. Existe um preconceito, né? Uma ilusão Existe. do que é meio isso. Meio associado ao menino vagabundo, né? Isso, exatamente. Adolescente vagabundo. Que não quer adolescente vagabundo, exatamente. Ele pode estar sofrendo uma síndrome motivacional, entendeu? Muito bacana. É isso. É um alerta para os pais, inclusive. Lógico, porque a gente tem que tratar, né? Senão a pessoa, ela tá doente e ninguém se liga, né? Fala, você não faz nada. Exatamente. Bom, terceiro mito que se ouve. A cannabis só é indicada para doenças graves. Essa é a afirmação. E a gente quer saber se ela pode ajudar uma pessoa saudável a ter mais qualidade de vida. Olha, eu acho assim, né? Até o quanto que a gente define o que é grave ou não. Então, vamos lá. Claro, a gente tem doenças que são super graves, né? Vamos no universo oncológico, algumas doenças autoimunes, as doenças neurodegenerativas são graves. E são doenças em que, sim, existe, né, uma recomendação para o uso da cannabis para controle de alguns sintomas. Mas, por exemplo, um paciente que é extremamente ansioso, né? Que parece um sintoma que todo mundo hoje em dia tem um grau de ansiedade. Né? Mas quanto que aquilo pode ser grave se aquilo se transforma num transtorno de ansiedade? Não só mais uma ansiedade, mas ele vira um transtorno. Algo que você tem todo dia, que você sofre por aquilo, e aquilo atrapalha a tua qualidade de vida. Né? Então, depende do que a gente chama de grave, né? Depende do nosso juízo, na verdade, em relação ao outro e aquilo que o outro está sofrendo. Mas eu acho que nesse caso, eu acho que se relaciona mesmo às doenças que, como se diz, né? Acho que as pessoas relacionam muito ao câncer, epilepsia, essas doenças que são crônicas e longínquas, né? Sim. Na verdade, eu acho que a cannabis, ela quando bem indicada, né, dependendo da situação que o paciente está, eu sempre costumo reforçar que eu não utilizo apenas a cannabis como tratamento, né? Existe todo um tratamento funcional e de mudança de estilo de vida, de fato, para você tratar a raiz daquele problema. A cannabis, ela não trata a causa raiz, né, da doença crônica. Então, eu gosto muito de utilizá-la como ferramenta para aliviar o sintoma, para o paciente ficar mais autônomo, mas a gente tem que sempre olhar tudo que ele está fazendo, o que está acontecendo na vida dele, né? Porque os hábitos dele estão moldando aquela doença, estão facilitando a repercussão daquela doença. Então, na verdade,
eu entendo assim que a cannabis, né, no meu ponto de vista, um dos grandes benefícios que ela traz para os pacientes é devolver a autonomia, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em paciente grave, porque, claro, são pacientes que perderam a autonomia, né, que precisam de ajuda, que estão com dificuldade, que necessitam, às vezes, de auxílio de uma outra pessoa o tempo todo. Isso, né, às vezes, num contexto social e funcional, né, de trabalho, às vezes isso é muito pesado, isso é muito difícil. A cannabis ajuda muito nesse contexto. Mas eu acho que, sim, no contexto de um paciente saudável, por exemplo, em que você quer ter uma melhor qualidade do sono, ou você pode lidar com os canabinoides como se eles fossem adaptógenos, né? O que são adaptógenos? São substâncias que nos ajudam a nos adaptar melhor ao estresse. Então, como o canabidiol é um bom exemplo disso. Ele ajuda o nosso corpo a se defender e a modular a reação ao estresse. E o que para nós, hoje em dia, quando você fala assim, um indivíduo saudável, eu não sei se eu conheço um indivíduo saudável hoje em dia, porque nós estamos expostos a muitas coisas, né, que não são saudáveis. E por mais que a gente tente, enfim, o saudável, é difícil ter alguém que não tenha nada, né? Você não tem uma ansiedade, você não tem um problema de sono, você não tem uma dor, você não tem nada, zero, zero. Então, é minúsculo esse universo, eu acho. Eu nem entro em contato, porque só vem me procurar quem tem problema. Tá já ferrado, né? Eu não conheço ninguém que esteja sem problemas. Mas se a gente, olha, tirando aquela história de que sempre a minha dor é pior de todo mundo e meus problemas são muito mais graves do que de todo mundo, que a gente entende isso, a cannabis ela é indicada só para pacientes que estão passando por uma doença muito severa, vamos dizer assim, ou também é indicada para pacientes que não estão com doenças tão severas, são talvez distúrbios mais comuns de uma sociedade moderna que trabalha muito, que come mal, etc. e tal. Não, eu acho que ela entra nesse universo também, porque como ela tem essa capacidade de nos proteger, sim, a cannabis ela tem uma ação antioxidante e anti-inflamatória muito importante. E é aí que entra a nossa proteção à poluição, a tudo, né? A toxicidade que a gente está do ambiente o tempo todo. Então, acho que tem um efeito protetor, sim. Eu só não gosto de utilizar ela, assim, por exemplo, usar a frase eu vou utilizar cannabis para combater o câncer, ou para prevenir o câncer, ou para prevenir uma doença. Eu não acho que seja por aí. Porque a gente, para prevenir uma doença, precisa ter ações muito mais relevantes na nossa saúde do que tomar 3 gotinhas por dia. Né? É uma falácia achar que isso vai funcionar, né? Não é por aí. Mas eu acho que para lidar com situações do dia a dia, então o estresse, a poluição, a falta de sono, né? Enfim, o barulho, tudo isso que a gente às vezes nem percebe o tanto que afeta o nosso organismo, eu acho que tem um papel importante aí dela nesse lugar. Ah, legal. Outro mito muito falado. Depressão piora com a cannabis. Bom, então... Sabe que esses dias eu estava falando sobre isso porque eu fiz umas perguntas aqui nos meus stories e perguntei para as pessoas o que elas queriam saber sobre cannabis, se elas tinham medo dos efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais do THC é a depressão, né? Mas também é um dos efeitos benéficos do THC é trazer euforia, felicidade, tá? Então aí alguém me perguntou, poxa, doutora, mas a mesma substância causa depressão e trata a depressão? Sim, a gente vai voltar lá no começo da live, quando a gente vai falar de quantidade, de produto e de metabolismo. Então, tem pessoas que metabolizam super bem, tem pessoas que não metabolizam super bem. Então, depende da composição do produto, isso tem muito a ver. O canabidiol, ele já foi comprovado por mecanismos mesmo, a ação antidepressiva. Então, a gente não fala do canabidiol porque ele é antidepressivo já comprovado. O THC, ele é o X da questão. Por quê? Porque dependendo da dose e realmente os efeitos colaterais mais negativos estão relacionados a doses mais altas, então sensação de tristeza, de paranoia, de ansiedade, de taquicardia, de queda da pressão arterial, se relacionam com altas doses. Claro, existem pacientes que são mais suscetíveis a ter esse tipo de reação e vão ter na primeira ou na segunda experiência com a THC.
né? E depois acabam se acostumando com aquela sensação. Mas a depressão causada por excesso do THC eu também já vi. Então, pacientes que fazem uso crônico e excessivo de doses, então, mesma coisa dos que a gente falou da síndrome amotivacional, pacientes adultos, por exemplo, que fazem, que fumam o dia inteiro, ou que vaporizam muita quantidade durante o dia. Eu tenho pacientes que chegaram no meu consultório para tentar parar de usar cannabis porque estavam ficando depressivos pelo excesso do THC. Então, a dose ela é muito importante quando a gente está falando do medicamento à base de canabinoides, né? Ela muda tudo. Ela pode ser remédio, ela pode ser abuso. E o abuso normalmente vem com efeitos colaterais. Entendi. Agora, o THC, muita gente considera o THC o grande vilão, né, Paula? Principalmente nos casos de depressão. E eu já vi médicos aconselhando juntar THC e CBD por potencializar a ação do CBD. E aí? Olha, na verdade, o que acontece não é uma potencialização do efeito do CBD. Os dois, né? Quando a gente usa uma composição de CBD e THC juntas, né? Existe uma potencialização do efeito terapêutico, porque eles são sinérgicos e complementares. Então, na verdade, é uma opção muito positiva, né? De uso quando a gente tem toda a planta. As composições 1 para 1, que é aquilo que eu falei que a gente tem falta aqui no Brasil, elas são composições equilibradas, já pacientes de fora, enfim, eu tenho pacientes fora do Brasil onde eles podem comprar outros tipos de medicamento, então eu consigo ter uma experiência maior por causa desses pacientes, né? E a gente vê que, na verdade, a cannabis ela é muito utilizada para depressão, muito mais utilizada para depressão do que a gente imagina. E aí, nos Estados Unidos, por exemplo, né, os pacientes têm acesso a diversos tipos de produtos, o THC, inclusive, ele é bastante utilizado para essa finalidade. Então, eu não diria que o THC causa depressão. Eu diria que, dependendo do paciente e da dose, ele pode causar sintomas depressivos. E se for um uso crônico e pesado, realmente o efeito colateral desse uso pode ser a depressão. Entendi. Hoje eu fiz uma matéria para o Sechar, que foi interessante. A Hempcare fez um levantamento para explicar por que aumentou tanto a importação de remédios de cannabis durante a pandemia. E aí ela levantou, ela relacionou as doenças e com os tipos de remédio que ela estava vendendo. E aí, sim, 40%, quase 60% eram de doenças psicológicas. Mas olha, não sei, eu tenho visto, assim, pelo menos dos meus pacientes, né, aumentar bastante a procura de pacientes sofrendo por ansiedade e depressão nesse momento, né? Acho que a crise econômica ela veio muito forte, né, para todo mundo. Isso, para quem não estava preparado, desestabilizou muita gente. E o medo, né? Tá todo mundo com medo em casa. Então, você tem duas situações muito graves acontecendo, né? Que é o medo e a quebra econômica. É isso aí que está acontecendo mesmo. Aumentou bastante a procura dos pacientes para esse tipo de tratamento relacionado à ansiedade e à depressão. Mas com transtorno, assim, né? Com transtorno. Eu acho que é em casa, né? Casa com o que você está falando, né? Que a cannabis é realmente sendo usada para isso, né? Isso. Com bastante uso. Bom, o outro mito. Menores de 18 anos não podem receber tratamentos com cannabis. É verdade ou mentira, Paula? É mentira, né? Claro que é mentira. Imagina, a gente tá vendo as crianças, né? Aliás, as crianças que quebraram todas as primeiras barreiras foram elas, né? As mães dessas crianças, né? Os pais. Então, a gente tem um universo infantil muito grande utilizando medicamentos à base de canabinoides. Eu não assisti ainda a aula da Camila Milagres, mas a gente se falou pelo telefone e ela me falou que saiu um paper novinho, a aula que ela deu no cannabis deve estar falando sobre isso. É um paper novinho de uma combinação de THC e CBD de 1 para 1 para crianças com autismo. Então, isso é super novo para nós. Eu vou assistir a aula dela agora, quando a gente terminar. E isso são quebras de paradigmas bem grandes, né? Para a própria medicina, inclusive. Mas o que a gente tem, né? A gente tem 2 pontos importantes. Então, o primeiro que, claro, os adolescentes não devem utilizar a cannabis sem uma indicação clínica. A gente sempre faz o cálculo do risco-benefício quando a gente está administrando um medicamento em um paciente. Qual é o risco e qual é o benefício? Se o benefício for maior que o risco, vale a pena.
né? Então, por exemplo, as crianças com epilepsias refratárias, paralisia cerebral, são crianças com crises convulsivas de difícil controle, em que o risco delas manterem essas crises é muito maior, né, do que a gente ter o medo da entrada, por exemplo, do THC e do CBD, sendo que essas crianças teriam né, talvez uma perspectiva de vida, de qualidade de vida muito inferior, e agora com a cannabis elas passam a ter uma qualidade de vida e uma vida muito melhor, muito superior. Então esse é né, onde o risco e benefício a gente tem um cálculo que vale a pena. Agora, a gente tem uma questão importante nos adolescentes, né? Que é um momento super importante chamado de poda neuronal, onde as conexões que foram abertas, as sinapses que estão no nosso sistema nervoso central, que foram criadas na infância, para que a gente pudesse aprender tudo rapidamente, a gente tem, na adolescência, a gente tem a segunda poda neuronal. E essa segunda poda neuronal é um momento muito específico do cérebro sensível, em que a gente não deveria entrar em contato com o THC, principalmente. Então, existe um porquê fisiológico, né, disso acontecer. Isso é muito importante que a gente eduque os adolescentes, porque se a gente falar para eles que eles não devem usar cannabis, porque cannabis faz mal, porque mata, porque você vai passar mal, e eles tiverem uma experiência que não é essa, eles não vão acreditar, né? E a gente tem que educar a população para eles entenderem o porquê que eles não devem utilizar na adolescência, ou na gestação, ou durante a amamentação, porque existe um sistema endocannabinoide que está sendo formado ali e que o impacto pode ser muito profundo para essa pessoa na vida adulta, né? Então, como a gestante é a mesma coisa. Eu sei que não foi a pergunta, mas muitas pessoas me perguntam na gestação, pode usar, pode usar. É super controverso na gestação. Tem estudos que falam do canabidiol, por exemplo, que sim, tem estudos que falam que não. E do THC, tem muitos estudos que falam que não. Muitos estudos. Então, a gente tem que entender assim, as crianças, o próprio adolescente se utilizar, mesmo se for o uso crônico, a gente não vai ver nenhuma alteração nessa faixa etária. As alterações começam a aparecer na vida adulta, quando esse sistema do cannabis tá formado. E aí a predisposição desses pacientes a terem mais alterações de comportamento, então serem depressivos, terem dificuldade de foco e atenção, terem distúrbios sociais, podem ter um comportamento mais abusivo para uso de drogas, obesidade. Então, existe essa alteração do comportamento relacionado ao encontro precoce dos fitocannabinoides. Agora, o que é? Você falou em poda neural, é isso? Poda neuronal, isso. O que é? É isso, esse momento em que o cérebro ele colhe, né, a gente não precisa de todas as conexões que a gente abriu quando era criança. E aí a gente tem um momento, né, que a gente está aprendendo tudo e a gente precisa que o cérebro esteja ali na sua, né, maior capacidade possível. E na adolescência a gente começa a cortar essas conexões que não são necessárias. Entendi. Então a gente chama de poda neuronal, isso, como se fosse fazer poda mesmo, de cortar os neuroninhos. Entendi, aí corta os neurônios, entendi. Corta os neurônios, faz a poda neuronal. E essa poda, ela é muito sensível a esse momento do cérebro. Né? E aí que não se deve ser feito. Claro, se você uma vez fumou um THC na vida, isso não é um problema. A gente está falando do uso crônico, né? O adolescente que fuma todo dia. E aí sim, isso pode ser problemático para ele no futuro. E no futuro dá o quê? Daí no futuro você tá com problema. Tipo? Não, se você tá, por exemplo, aí o que eu tenho, né? Eu tenho pacientes bastante, inclusive pacientes que vêm me procurar já na fase adulta, que utilizaram cannabis muito precocemente e que apresentam distúrbios de sono, distúrbios de ansiedade, ou obesidade, ou foco e atenção. É muito comum ter paciente que não consegue ter foco e atenção. Então, enfim, já chega tomando Ritalina. Enfim, toda uma problemática agora que poderia ter sido evitada por conta do uso precoce. Entendi. Entendeu? Outro alerta para pais e mães. Pais e mães. E para adolescentes. A outra história. Paula, muita gente diz assim, eu não preciso procurar um médico, porque se cannabis faz bem, eu já fumo. E fumar cannabis é a mesma coisa do que tomar qualquer medicamento. É igual? Isso é verdade ou isso é mentira? Não, isso não é verdade, né? E a gente tem que ter muito cuidado, inclusive, de achar que só pelo fato da cannabis melhorar o sintoma da doença, de achar que está tratando aquela doença, né? Vamos sempre lembrar
que a maioria das nossas doenças crônicas, elas têm relação 100% com o nosso estilo de vida. E se a gente não melhorar o nosso estilo de vida, a gente está colocando um band-aid, assim como qualquer outro medicamento. Esse raciocínio de usar cannabis como outro medicamento e a gente querer, tem um sintoma, usa cannabis, tem um sintoma, usa um medicamento e não trata a causa raiz, não é solução. Ele pode melhorar a qualidade de vida nesse momento, mas você não está solucionando aquele problema, né? É completamente diferente o olhar para a situação, né? Existe um conceito nosso moderno, né, de querer resolver as situações rapidamente. Então, se eu tenho dor de barriga, eu tomo um Prazol. Se eu tenho dor de cabeça, eu tomo, enfim, né? E a gente tem medicamento para qualquer coisa, na verdade. E a gente não trata muitas vezes a causa raiz. E a cannabis, pelo fato dela melhorar e aliviar muitos sintomas, existe, né, muita gente que acredita que está tratando a doença, mas não está tratando a doença, está tendo alívio dos sintomas, etc. Claro que ela ajuda por vários efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes, imunomodulatórios, então tem, claro, um tratamento associado, mas tem mudanças do estilo de vida que precisam ser feitas para que essa doença possa ser solucionada. Entendi. Entendeu? Outra coisa, outra verdade, não, outro mito que foi veiculado pela imprensa e pelas fake news. Não pela imprensa, pela fake news. Cannabis pode curar Covid. Então, gente, eu acho que curar, né, não seria essa a palavra correta. Eu acho que tem um papel para cannabis dentro do Covid, sim, né? Então, a gente tem esse estudo, por exemplo, que conseguiu demonstrar uma redução da expressão da ECA, essa enzima, né, que facilita a entrada do vírus nas nossas células. Então, existe esse trabalho que foi feito e comprovado, por mais dos 400 olhos que foram testados, 13 apenas funcionaram. Então, interessante, eu vou citar isso de volta para que a gente tenha isso em mente. A gente tem um segundo estudo que analisou retrospectivamente, né, os benefícios anti-inflamatórios dos canabinoides, né, em relação à tempestade de citocinas inflamatórias, que é o que faz a gente entrar na forma mais crítica do COVID, né? É uma resposta inflamatória nossa bastante abundante, né, exacerbada, que a gente chama, e isso faz com que a gente entre na forma crítica e acabe adoecendo e falecendo, na verdade. Então, teria um papel tanto anti-inflamatório na redução dessas substâncias, né, que a gente chama de interleucinas, são vários fatores, são várias substâncias inflamatórias que são, né, que são liberadas no nosso organismo nesse momento, no controle, na tentativa né, de controlar o vírus, só que ele acaba matando a gente, né? A nossa própria resposta inflamatória que acaba nos matando, não é o vírus. Então, tem dois papéis aí dos canabinoides. Um, tanto em reduzir essa expressão inflamatória e reduzir a expressão da enzima que ajuda o vírus a entrar dentro de nós, né? E a replicar dentro de nós. Então, eu diria que para pacientes com Covid e que podem ter acesso ao medicamento, ao óleo, né, principalmente sistêmico, a gente não está falando da forma inalatória, mas está falando do canabidiol, do THC de forma sistêmica, né, as gotinhas, eu acho que tem um papel aí para esse medicamento, sim, no Covid. Fora na redução da ansiedade, baixíssimos efeitos colaterais. Tem um trabalho que fala, inclusive, em redução da fibrose pulmonar, né, que é uma preocupação de uma sequela pós-Covid. Então, pelo processo anti-inflamatório que os canabinoides eles atuam. Então, tem espaço para cannabis aí, sim. Isso é muito bom. Isso é bom saber. Tomara que a gente possa ter boas pesquisas para poder brincar um pouco. Vamos lá. A última aula, porque está chegando no fim. A gente, infelizmente, quando o papo é muito bom, acaba rápido. Cannabis é bom para qualquer tipo de dor? Olha, na verdade, a dor neuropática, principalmente a mais estudada em relação a cannabis, mas fibromialgia, a cefaleia, né, enxaqueca, tem dores relacionadas às doenças autoimunes,
Então, né, artrite reumatoide. Eu diria que, olha, dor crônica, né, pelo fato dela ser bastante anti-inflamatória e é por aí o mecanismo analgésico, a gente tem um leque de atuações importantes em relação à cannabis. Eu não ficaria só nas neurológicas, por exemplo. Eu acho que, né, se a gente for para o universo da dor crônica, né, e aí entrando, como eu falei anteriormente, fibromialgia, artrite, as doenças reumáticas, né, em si, câncer, né, muitos pacientes oncológicos concomitantemente têm dor, né, pelo processo inflamatório, às vezes, dependendo do lugar da metástase, é bastante doloroso. Então, eu acho assim, para dor crônica, para dor aguda, não. Para dor aguda pode, inclusive, aumentar a sensibilidade da dor. Então, a dor crônica, eu diria que ela tem também um papel importante, assim, não é porque não está listada na lista das indicações que eu deixaria de testar nos pacientes, porque às vezes as respostas elas são muito interessantes na dor crônica, né? Paulinha, muito obrigada pela parceria, viu? Foi ótimo, foi excelente. Eu acho que são esclarecimentos, assim, que vale para todo mundo. Mesmo para mim, que escrevo sempre, aprendi um monte de coisa com você, como sempre. É sempre uma boa aula. E eu queria que você aproveitasse para contar para as pessoas onde que elas podem te encontrar. Eu sei que você está fazendo muita consulta também por telemedicina. Como é que as pessoas marcam os horários? Qual é o seu Instagram? Qual é o seu e-mail? Enfim, dê o seu recado, por favor. Tá bom, tá bom. Obrigada, querida. Bom, primeiro eu queria agradecer a Stephanie, que está aqui falando que adorou a palestra do congresso. Essa semana a gente teve o Cannabis, né, que foi um congresso super legal online, o primeiro congresso online de cannabis medicinal no Brasil. E foi super interessante, vários palestrantes incríveis, inclusive internacionais. Vale muito a pena, pessoal, dar uma olhada, vai ficar disponível aí uns dias, então acho que vale vocês irem lá. Bom, eu tô em todas as minhas plataformas, a doutora Paula, DRA, né, de doutora Paula Dal Stella. Eu tenho site, eu tenho Instagram, Facebook e canal no YouTube. YouTube, para quem não sabe, eu tenho várias entrevistas com pesquisadores maravilhosos. Dá o nome do seu site, o endereço certinho do seu tudo, site. Então, é www.dra de doutora, aí pauladalstella.com.br. Esse é o site, com 1000 informações legais. E Dal Stella, gente, Dal Stella, ela não avisa. Dal Stella é DALLSTELLA, que é da estrela em italiano. Então, Dal com 2 L's, Stella, S mudo, TLLA. Então, meu nome é complicado, mas todas as minhas plataformas têm o meu nome com doutora, com esse DRA. Então, DRA, Paula Dal Stella, você vai me achar com certeza. E quem tiver dúvida, quiser falar sobre cannabis medicinal, eu sempre falo para não me mandar direct. Escolhe um post, escreve sua dúvida lá, que eu vou entrar em contato logo mais, tá? Porque se vai para o inbox, eu recebo muitos inbox, é impossível achar a pergunta, tá? Então, escolhe um post e bota lá no post a pergunta que eu vou olhar em algum momento e vou responder. Tá ótimo. E no seu consultório, as consultas são marcadas pelo consultório, não é isso? Pelo consultório, o telefone é o mesmo, a minha secretária Glaucia está lá, ela pode ligar a qualquer momento, no horário comercial, marcar consulta, e eu estou fazendo telemedicina, pelo menos até dezembro, eu acredito que eu vou ficar fazendo telemedicina. Tá ótimo. Então, um beijo grande, obrigada a todos que compareceram nessa quinta-feira para mais uma live da semana, que a gente teve a honra de ter a doutora Paula com a gente. Então, até a próxima. Obrigada, querida. Obrigada. Para mim é sempre uma honra estar com vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigada pela audiência. Uma boa noite para vocês. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.